Salve pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à aula 2 da semana número 9. E nessa aula nós vamos retomar o assunto de porcentagem. É isso aí, vamos rever esse assunto, tá? Então não saia daí, preste bastante atenção, fique comigo. Então nós já estudamos o conceito de porcentagem, né, relacionado a grupos de 100. Foi essa ideia que nós vimos aí algumas semanas atrás. Por exemplo, na frase 5% dos gatos, eu entendo esse 5% de que maneira? 5 em cada 100 gatos, certo? Então 5% dos gatos, né, eu posso entender que são, num grupinho de 100 gatos, 5. Tá? 5 em cada 100 gatos. Ou seja, a cada grupinho de 100, eu vou estar falando de 5 gatos. Uma outra ideia que a gente pode ter de porcentagem, né? Aliás, mesma ideia, só uma outra frase. 25% das pessoas. Quando eu leio essa frase, eu tenho que entender o quê? Eu tenho que entender que em um grupo de 100 pessoas, né? 25 em cada 100 pessoas, tá? Um grupo de 100 pessoas, a gente vai estar falando de 25 delas. Tá? Então, nós trabalhamos porcentagem com essa ideia, né? Com grupos de 100. 25% das pessoas são 25 em cada 100 pessoas. Isso foi para a gente revisar um pouco. Agora, nós vimos então que toda porcentagem, né, pode ser expressa na forma de fração. Se 5% é o mesmo que 5 num grupo de 100, então eu posso representar 5% pela fração 5 centésimos. 25% é o mesmo que 25 em um grupo de 100, então eu posso representar 25% pela fração 25 centésimos. Certo? Até aí não é novidade para ninguém, né? Creio eu. Agora, o que nós vamos aprender na aula de hoje é trabalhar porcentagem através de uma calculadora, tá? Então, a gente vai usar uma outra notação para porcentagem que vai facilitar bastante a nossa vida, desde que a gente tenha em mãos uma calculadora. Vamos ver, ó. Nós já aprendemos a respeito das frações decimais. Já sabemos que frações decimais são aquelas frações que têm o denominador igual a 10, 100 ou 1000, tá? E que toda fração decimal pode ser representada através de um número decimal. Para isso, basta a gente fazer uma associação. Ó. Se o denominador fosse 10, eu ia ter um algarismo após a vírgula. Como o denominador é 100, após a vírgula vão ter 2 algarismos. E quem são esses algarismos mesmos? Ó, o algarismo 5 é o que vai ficar em último. Aí aqui, o que eu coloco nesse algarismo? Preenche com 0. E antes da vírgula, o que eu ponho, professor? 0 também. Então, olha só, eu tenho 3 maneiras diferentes de representar a mesma coisa. Aqui está escrito 5%, aqui está escrito 5 centésimos, que é a mesma coisa, e aqui também está escrito 5 centésimos. Lembra como é que a gente faz a leitura desse número? A gente lê o número 5 e fala a palavra centésimos, porque são 2 algarismos após a vírgula. Todas essas representações para dizer 5 em um grupinho de 100, 5 a cada 100. Olha só, 25% na forma de fração fica 25 centésimos. E na forma decimal, como é que vai ficar? Vamos lá, ó. Como o denominador é 100, eu sei que após a vírgula, 2 algarismos. Quem vão ser esses algarismos? O 5 vai ser o último, o 2 antes do 5 e preenche com 0. Então, 25% é igual a 25 centésimos, que é igual a 0,25. Deu para aprender essa nova notação de porcentagem? Eu posso representar na forma de porcentagem, na forma de fração e na forma de número decimal. Vamos treinar um pouquinho? Olha só, coloquei aqui 3 frações decimais, né, com o denominador 100. 3 frações centesimais, vamos falar melhor assim, né? E vamos transformar essas frações em porcentagem e número decimal também. São diferentes representações que a gente tem para a mesma coisa. Ok? Vamos lá, ó. 80 centésimos, a gente sabe que pode ser escrito como 0,80.
né? Ó, se o denominador é 100, 2 algarismos após a vírgula, exatamente 80. E também posso representar como 80%. Toda fração que tem denominador 100 pode ser escrita na forma de porcentagem, 80%. 7 centésimos na forma decimal vai ficar 0,07. Lembra que se o denominador é 100, 2 algarismos após a vírgula. Beleza? E na forma de porcentagem vai ficar 7%. 7 centésimos é o mesmo que 7%. 32 centésimos. Como é que vai ficar aqui o 32 centésimos? Bom, na forma decimal vai ficar 0,32. Lembra que são sempre 2 algarismos após a vírgula, porque o denominador é o 100. Na forma de porcentagem, 32%. Tranquilo, né? Agora vamos fazer o contrário. Eu vou dar a forma decimal e a gente vai escrever na forma de porcentagem e na forma de fração. Olha só, pessoal, temos aqui o número na forma decimal, né? Como é que eu faço a leitura desse número? Vamos começar por aqui. Então eu vou ler o número 3, e pelo fato de ter 2 algarismos após a vírgula, eu tenho que falar a palavra centésimos. Então aqui eu tenho 3 centésimos. E na forma de fração fica assim, né? 3 centésimos. Bom, toda fração com denominador igual a 100, posso escrever na forma de porcentagem, 3%. Tranquilo, né? 3% é nome de uma série. Bom, vamos lá. Esse número decimal eu leio ele como 44, e como são 2 algarismos após a vírgula, eu falo 44 centésimos. Reparado que a gente está falando só de centésimos, né? A gente não está trabalhando com décimos nem com milésimos. Estamos sempre falando de centésimos. Quando são 2 algarismos após a vírgula, centésimos. Então aqui eu tenho 44 centésimos, que na forma de fração vai ficar o 44 em cima, 100 embaixo. 44 centésimos. E na forma de porcentagem fica 44%. Ok? E, para terminar, 71 centésimos, né? É assim que eu leio esse número, porque são 2 algarismos após a vírgula. Então vai ficar aqui, ó, 71 sobre 100. E na forma de porcentagem, 71%. Vamos fazer agora um terceiro exercício em que a gente vai ter a forma de porcentagem e vamos passar para fração e número decimal. Olha só, 27%, como nós já vimos, né? Nada mais é que a fração 27 centésimos. E agora, para eu passar para a forma decimal, basta eu fazer o quê? Eu contar, né? Se aqui o denominador é o número 100, após a vírgula, 2 algarismos, que vai ser o próprio 27. Tá? Então, 27% é igual a 27 centésimos, que é igual a 0,27. Detalhe, hein, gente? Ó, sempre que eu tiver denominador 100, 2 casas decimais, 2 algarismos após a vírgula. É muito importante você saber essa transformação, que é aqui que vai estar o foco da nossa aula hoje. Passar de porcentagem para número decimal e usar a calculadora para resolver problemas. Então vamos lá, ó. 99% na forma de fração é 99 centésimo, certo? E na forma de número decimal vai ficar como? A vírgula após a vírgula, 2 algarismos, que é o 99, e o zero antes. Então, atenção aqui, né? No detalhe, a gente tem fração com denominador 100, número decimal com 2 algarismos após a vírgula. E para finalizar, 8% é a fração 8 centésimos. E para a gente passar para a forma decimal, é só pensar assim, bom, se o denominador é 100, após a vírgula, 2 algarismos. Quem vão ser os 2 algarismos após a vírgula? O 8 no final, e o 0 antes do 8, e o 0 antes da vírgula, deu 0,08. 8 centésimos. Tá certo? Então, essa forma decimal aqui, ó, nós vamos estar utilizando para resolver problemas. Olha só a próxima tela que vai aparecer. Gente, olha só que legal. Como eu vou calcular 12% de R$230? Veja só que interessante, que fácil que é, desde que eu tenha uma calculadora nas mãos, tá? Então, vamos lá, ó. 12% a gente já viu que é a mesma coisa que 12 centésimos e que é igual a 0,12, 12 centésimos, né?
Agora, basta eu multiplicar o 0,12, os 12 centésimos, ou seja, os 12%, por 230. Então, o resultado dessa multiplicação corresponde aos 12% de 230. Sempre que eu pegar a forma decimal de uma porcentagem e multiplicar pelo número que eu quero, eu vou estar encontrando o valor daquela porcentagem. Vamos lá, ó. 230 vezes 0,12. 12 centésimos, que é o mesmo que 12%, né? Deu 27,6. Ou seja, deu R$ 27,60, né? Viu como é fácil? Como é simples, né? Olha só, estou no meio de um problema, eu quero calcular 5% de 480 pessoas. Se eu tiver com uma calculadora em mãos, é muito fácil, ó. É só eu lembrar que 5% é 5 centésimos, que na forma decimal é 0,05. Agora eu multiplico por 480. 0,05 vezes 480. Vamos lá, ó. Dá para ver, né? Dá 0,05 vezes 480. Isso deu 24, ok? Então, 5% de 480 pessoas é igual a 24 pessoas. Repare que a gente precisou fazer uma única conta, um único cálculo, né? Que foi uma multiplicação do número decimal pelo número de pessoas que eu tinha, certo? Tranquilo? Então eu vou colocar agora um probleminha na sua tela, leia com bastante atenção e tente resolvê-lo. E aí, conseguiram ler o problema? Tentaram resolver? Deram pause no vídeo para tentar resolver, né? Vai ter mais um ainda, vê se você pausa o vídeo e tenta fazer, tá? O problema diz o seguinte, que um reservatório de água que abastece uma certa cidade lá, ele tem 800 mil litros. Mas devido ao tempo de seca, né, de estiagem, ele estava com apenas 22% de sua capacidade. Então lá no reservatório não tinha essa quantidade de litros de água. Tinha apenas 22% dessa quantidade. Quantos litros de água tem no reservatório? Essa é a nossa pergunta. Então olha só, a gente tem que calcular 22% de 800 mil litros. Como que eu posso fazer isso, professor? Bom, 22% a gente sabe que é igual a 22 centésimos. E na forma decimal é 0,22. Beleza? Então transformamos a porcentagem na forma decimal. Agora basta multiplicar, né? 0,22 vezes 800 mil. O resultado dessa multiplicação é a quantidade de litros que tem no reservatório. Vamos lá. 0,22 vezes 800 mil. Dá 176 mil. Tá? 176 mil litros de água é o que tem lá no reservatório. Tranquilo, né, gente? Facinho de calcular quando a gente consegue transformar a porcentagem na forma de número decimal e temos à disposição uma calculadora. Presta atenção então no segundo e último problema dessa aula. Presta atenção, tenta resolver, tá? E aí, conseguiram fazer esse último problema? Então, o problema diz assim, que na escola que o Yuri estuda, né? Estudam 1.100 alunos. Então, tem 1.100 alunos nessa escola. Foi feita uma pesquisa para saber o esporte preferido. E 60% desses alunos da escola gostam de futebol. E 33% dos alunos da escola gostam de vôlei. Pergunta, né? Quantos alunos gostam de futebol? Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que calcular 60% do total de alunos, que é 1.100. Certo? Então, vamos calcular 60% de 1.100. Como? Bom, 60% a gente sabe que é o mesmo que 0,60. Né? 60 centésimos. E aí, vamos multiplicar por 1.100. Usando uma calculadora. 0,60 vezes 1.100. Dá para enxergar aí? É igual a 660 alunos. Ok? Então, 660 alunos dos 1.100 que tem na escola gostam de futebol. Agora vamos fazer o cálculo dos alunos que gostam de vôlei. Vamos lá, vôlei, né?
33% desses alunos gostam de vôlei. Então, 33% de 1.100 alunos. Para eu calcular essa porcentagem, eu vou transformar a porcentagem em número decimal. 33% é o mesmo que 33 centésimos, ou seja, 0,33. E vou fazer vezes 1.100, usando a calculadora. Então, olha só, vai ficar aqui 0,33 vezes 1.100. É igual a 363 alunos. Então, resumindo a aula de hoje, pessoal, o que nós fizemos, né? Continuamos estudando os números decimais. Estamos trabalhando com a multiplicação de números decimais agora. Já tínhamos estudado a adição e a subtração. E agora trabalhamos um pouquinho da multiplicação, usando a calculadora, tá? E essa multiplicação tem tudo a ver com porcentagem, né? Então, primeiro nós aprendemos a passar uma porcentagem para a forma de número decimal e aí resolver problemas usando a multiplicação e a calculadora, ok? Espero que tenham gostado da aula. Vou deixar os exercícios de tarefa no final do vídeo, as respostas dos exercícios de tarefa também no final. E é isso aí. Qualquer dúvida, deixa anotadinho aí. A gente tem live na quarta-feira, né? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.